Olá a todos, muito bem-vindos a este webinar sobre cancro e linfedema. É um tema tão pertinente como negligenciado. Há uma grande lacuna de conhecimento nesta área, e não só da população em geral, mas também dos profissionais de saúde. E nós temos connosco, inscritos neste webinar, uma amostra dessa mesma população para quem estamos a criar este evento. Ficámos muito felizes por vermos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fisiologistas, pacientes e familiares de pacientes, pois é mesmo para eles que duas pessoas em particular quiseram produzir este evento público para que juntos possamos combater a iliteracia médica. A internet, todos sabemos, está cheia de informação. Informação boa, informação má, informação credível, informação muito duvidosa. Por isso é mesmo fundamental nós podermos contar com o trabalho de duas associações, a Andlinfa e a Evita Cancro, mas antes de mais, eu quero que nós demos voz exatamente às duas mulheres que estão à frente dessas associações. E eu vou começar pela presidente da Andlinfa, a Manuela Lourenço Marques. Ela vai falar das motivações para trazermos até vós esta sessão de esclarecimento. Vou pedir, por favor, que ponham a mensagem da Manuela Lourenço Marques. Vamos ver. Olá, boa tarde, obrigada por estarem connosco aí desse lado. Falamos sobre linfedema, nomeadamente linfedema secundário e mais concretamente linfedema pós-cancro. É para nós a Associação Nacional de Doentes Linfáticos fundamental. Sentimos que há uma grande lacuna de conhecimentos na nossa sociedade, não só junto dos doentes, como inclusivamente junto de alguns profissionais de saúde. Por isso, trabalharmos a literacia é o nosso objetivo. Mas não é um objetivo só nosso, é um objetivo da nossa parceira, a Associação Evita Cancro Hereditário. Ambas pretendemos trabalhar nesta área e este webinar é o nosso ponto de partida. Connosco vamos ter profissionais que diariamente lidam com cancro, com linfedema, diagnosticam, tratam e fazem intervenção cirúrgica. Portanto, coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas. Eles são as pessoas indicadas para vos esclarecer. Se não conseguirem fazer neste tempo enquanto webinar, façam-no mais tarde junto da Evita Cancro Hereditário ou junto da Andlinfa, Associação Nacional de Doentes Linfáticos. Qualquer uma de nós, como associações de doentes que somos, temos todo o gosto em vos encaminhar para as respostas profissionais, as respostas corretas. Contactem connosco, nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Até já! Obrigada, Manuela, por essa mensagem. É muito bom poder contar contigo e com todas as pessoas que fazem parte da associação. Como tu disseste, são associações de doentes e eu creio que os nossos convidados hão de concordar, e já vamos conversar melhor com cada um deles, que é muito importante os próprios doentes estarem capacitados, estarem informados, estarem presentes no seu próprio tratamento, nas decisões que têm de ser tomadas, e por isso é tão importante e é tão bom ver que existem boas associações de doentes que estão preparadas para entrar em campo e fazer o seu trabalho. Então, agora vou dar voz à querida Tamara Milagre, ela é da Evita Cancro e ela também tem uma mensagem para nós antes de começarmos este webinar de cancro e o linfedema, um tema tão pertinente como negligenciado. Por favor, ponham no ar o nosso vídeo da Tamara Milagre. A Associação Andlinfa, em parceria com a Evita, vai fazer um webinar que visa aumentar a literacia em saúde relacionado ao linfedema em consequência de uma doença oncológica. Percebemos ao longo do tempo que a questão do linfedema é um tema tão pertinente como negligenciado e por isso decidimos convidar os especialistas envolvidos nos cuidados do doente linfático num webinar aberto a todos, homens e mulheres. Importa que estejam presentes nas nossas páginas Facebook ou da Evita ou da Andlinfa e façam as vossas perguntas que têm relacionadas aos linfedemas na consequência do cancro. Não percam, é gratuito, inscrição obrigatória. Muito obrigada. Uma boa sessão para todos. Obrigada, Tamara. Então,
Vamos a isto, estamos todos a postos, temos connosco os nossos especialistas e é verdade que se eles são extremamente capacitados em termos académicos, profissionais, da sua experiência, sabem que hoje em dia até os profissionais de saúde têm um rating, têm uma classificação na internet, têm uma opinião que é dada pelos próprios pacientes. E eu posso dizer que qualquer um dos nossos 4 oradores tem muitíssimo boa classificação por parte daqueles que foram ajudados por eles. São pessoas que, para além de ter um conhecimento extraordinário, têm também uma grande humanidade no seu trato, uma grande vontade de ajudar. Posso dizer mesmo, têm amor pelo próximo e por isso fazem o seu trabalho. Eu vou começar pela nossa médico-oncologista, a doutora Ana Joaquim. Ela, para além de oncologista, é a coordenadora do programa OncoMove, que inclui Mama Move, Próstata Move e Fit for Treat. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isto com a doutora Ana Joaquim. Depois temos também o doutor José Pereira Albino, ele é angiologista e assistente graduado sénior de cirurgia vascular e coordenador da cirurgia vascular do Hospital Lusíadas, em Lisboa. Temos também o fisioterapeuta Nuno Duarte, ele é pós-graduado em linfologia, é fisioterapeuta no IPO, é membro da Sociedade Europeia de Linfologia. E, por último, last but not the least, como é costume dizer-se, a nossa cirurgiã plástica, Catarina Adamitsky, é quem está mais longe de nós. Imaginem que ela encontra-se em Hannover, longíssimo, onde pratica a cirurgia reconstrutiva e microcirurgia e investiga soluções cirúrgicas para o linfedema. Eu vou começar, se não se importam, pela doutora Ana Joaquim. Como eu disse, ela é oncologista e tem alguns projetos, está associada a iniciativas que são muito importantes também quando se trata do cancro e do linfedema. Doutora Ana Joaquim, vamos começar por uma das perguntas mais frequentes. É costume ou não é costume? Qual é a incidência, é o termo técnico, do linfedema secundário no seguimento de um cancro? Olá, boa tarde Adelaide e boa tarde aos meus colegas e a todos quantos nos ouvem. Antes de mais, apenas dizer que é realmente com muita satisfação que aqui estou e acho que este tipo de eventos e de conversas são fundamentais para esclarecimento de todos nós, pois nós sozinhos somos muito pouco e o nosso conhecimento aumenta muito quando trabalhamos em equipas multidisciplinares e com os doentes. Respondendo então a esta questão da dita incidência do tal termo técnico, do tal chavão, o linfedema não é uma situação, são muitas situações que existem em vários tipos de cancro. Não consigo dizer que a incidência é X% no cancro, não é possível, não é? Depende muito da localização e depende muito de que tempo é que nós estamos a falar pós-tratamento. Eu, se calhar, antecipava-me aqui um bocadinho à Adelaide e tentava explicar primeiro o que é isto do linfedema, para depois então falar da incidência em cada uma das doenças, porque sei que a Adelaide também me iria perguntar isto de certeza. E, portanto, o que é isto do linfedema? É um nome muito pomposo que as pessoas habitualmente associam, quando conhecem, já tiveram contacto com, no caso do cancro da mama, o aumento do volume do braço, do lado da mama que foi operado, não é? Pronto. Também acontece, por exemplo, na perna, pode acontecer. Portanto, é o resultado do acumular de líquido, do líquido linfático, que caminha nos vasos linfáticos, e que por derivado, quando falamos de linfedema secundário, e é disso que nós estamos hoje a falar, derivado de uma obstrução desses canais linfáticos ou de uma lesão desses canais linfáticos, é como que se houvesse há uma interrupção do caminho dessa linfa, desse líquido, e portanto ele extravasa para os tecidos envolventes. Então é simples perceber, pensando numa doente que tenha tido um cancro da mama e que faça o esvaziamento da axila, que tire os gânglios linfáticos da axila para tratamento do cancro da mama, ao tirar esses gânglios linfáticos, pode acontecer, ou acontece com frequência, os canais serem obstruídos e serem lesionados, serem lesados. E nessa situação, peço desculpa, tenho aqui uma companheira, e nessa situação, o que é que nós temos?
temos que, se o líquido não passa para diante, se acumula a montante e, portanto, vai-se acumular no braço, ok? Isto acontece no cancro da mama, quando se faz o esvaziamento dos tais gânglios linfáticos, como acontece, por exemplo, quando se trata cancros ginecológicos do colo do útero, do próprio útero, e se lesionam os canais linfáticos na zona dos gânglios linfáticos da região inguinal, seja por cirurgia ou por radioterapia, acontece no membro inferior, certo? Tanto na perna, na coxa. E acontece também noutros tipos de cancro, porque nós temos vasos linfáticos em todo o nosso sistema, acontece e não é tão falado como estes dois, no caso do cancro da cabeça e pescoço, porque os gânglios linfáticos desta zona são ou operados ou por radioterapia são lesionados e, novamente, acontece este inchaço a este nível, na zona do pescoço. Então, já tendo explicado mais ou menos o que é isto do linfedema secundário aos tratamentos que nós fazemos, e que pode ser secundário não aos tratamentos, mas ao próprio cancro em si. Se tivermos massas tumorais na axila, essas próprias também causam obstrução e acumula-se o líquido a montante. Passo então a falar da incidência. E este é um tema que não há assim uma incidência certa, não se diz que é X% no caso do cancro da mama que faz esvaziamento axilar. São várias as séries, são vários os números. Quem está aqui comigo poderá falar disso também depois com muito mais conhecimento de causa, mas no caso do cancro da mama, quando falamos de doentes que fizeram esvaziamento axilar, falamos de números grandes, falamos de 20% a 40% dos casos que podem ter linfedema. E há séries até que os números são mais altos, principalmente quando a esta cirurgia do esvaziamento axilar se associa a radioterapia, que acontece com frequência. No entanto, por exemplo, no cancro da mama, quando se faz apenas a pesquisa do gânglio sentinela, que é retirar apenas um gânglio, também julgo que vamos falar disso mais adiante, aí também existe alguma incidência de linfedema muito mais baixa, mas existe de números muito baixos, cerca de 1, 2%, mas os meus colegas também espero que depois falem sobre o assunto. Quando falamos no cancro ginecológico, falamos de valores até 50%, 60%, mas são séries que nos falam desde 5% a 60% dos casos. E da cabeça e pescoço, que fazem radioterapia, esvaziamento sim e não, mas radioterapia, falamos de valores altos, até 70% a 80% dos casos. Claro que na grande maioria dos casos, ou uma porcentagem importante, não são graves. Deixar apenas mais uma nota. O linfedema não se instala habitualmente logo a seguir ao tratamento causador, principalmente se a radioterapia é um dos fatores que causam o linfedema, ou seja, se a pessoa fez radioterapia, ele pode ter um início tardio, às vezes até 5, às vezes até 10 anos e às vezes mais após os tratamentos. Portanto, é algo que realmente as pessoas têm que ser informadas e têm que saber que poderá acontecer. Então, nesse sentido, nós tivemos algumas perguntas que foram avançadas até por pessoas que estão a participar deste webinar e tinha exatamente a ver com essa questão. Alguém colocou a pergunta de eu fui operada há cerca de 1 ano, mas não me apareceu nada, está tudo bem, será que ainda pode acontecer? Já respondeu a doutora Ana Joaquim, pode acontecer tão tarde quanto 10 ou mais anos, então isso é algo importante a reter, creio eu. Então, se pudermos resumir assim os fatores de risco, quais seriam eles? Essencialmente são estes dois tipos de tratamento. A cirurgia, quando implica os gânglios linfáticos, e a radioterapia, principalmente os dois juntos. A radioterapia é, sem dúvida, o mais importante, principalmente para os linfedemas de início mais tardio. Muito bem. E diga-me uma coisa, como médico oncologista, fala-se sempre da possibilidade de linfedema aos doentes que lhe chegam ao consultório com esses tais cancros que já mencionou aqui, que por vezes levam a que se desencadeie um linfedema. Em que moldes é que essa comunicação é feita? Ora, essa é uma excelente questão. Nós, oncologistas, quando os doentes vêm à nossa consulta, e são doentes que vão ficar connosco muito tempo nos cuidados deles,
não é das nossas principais preocupações na consulta, sem dúvida que não é. Primeiro, porque uma vez que os oncologistas, os tratamentos que prescrevem, pelos quais são responsáveis diretamente, enquanto prescritores, não é? É a quimioterapia, a hormonoterapia, portanto, a imunoterapia, o tratamento médico, não é? E não é esse que causa o linfedema, mas isto é uma visão muito redutora. Nós não podemos pensar que por não somos nós que fazemos a radioterapia ou que prescrevemos, nem que fazemos a cirurgia e então este problema não é nosso. Não, isso é um pensamento ultra redutor e que não é de toda a minha visão. E, portanto, tento sem dúvida, e para além de que nós participamos nas consultas de grupo e na comunicação com o doente, como disse, depois ao longo do seguimento dele, não é? Portanto, na primeira consulta, em que muitas vezes tem que prescrever e explicar o que é a quimioterapia, quais são os objetivos, são curativo ou paliativo, etc., o linfedema pode não fazer parte dessa primeira consulta, mas ao longo das consultas que vou tendo com esses doentes tem que fazer parte, principalmente quando falamos depois na fase da vigilância e da longa sobrevivência, por assim dizer, não é? Quando vamos ver o caso dos doentes com cancro da mama, que fazem a quimioterapia, imagina, antes da cirurgia, depois fazem a cirurgia, depois fazem a radioterapia. Antes destes tratamentos é-lhes sempre explicado os riscos e o que é que poderá acontecer, mas depois disso estes doentes ficam em vigilância, e muitas vezes ficam em vigilância ou só connosco, ou connosco e com o médico cirurgião, e aí nós temos que saber quais são as complicações crónicas e tardias dos tratamentos e acompanhar e referenciar para as pessoas certas na altura certa, comunicando sempre com a equipa. Uhum. Sente que quando chega à altura de explicar o que é o linfedema ou de falar sobre o linfedema a algum doente, que já existe alguma noção prévia, alguma informação que o doente já possui sobre o assunto quando de facto chega a falar sobre isso? Há uma concepção, há uma pré-concepção da doença ou não? Ora, eu nos casos que trato mais diretamente, são os casos de mama e de cabeça e pescoço, há uma diferença muito grande a nível do conhecimento do que é o linfedema. As doentes com cancro da mama habitualmente já ouviram falar e sabem que existe, podem não saber especificamente o que é, mas habitualmente também já procuraram essa informação e essa informação chega-lhes facilmente. Em relação aos doentes com cancro de cabeça e pescoço, não. De todo. E não sabem, não... É algo que nós vamos comunicando ao longo dos tratamentos, mas os tratamentos do cancro de cabeça e pescoço são muito, muito agressivos, numa zona muito visível e com funções afetadas muito importantes. Falamos da fala, da ingestão de alimentos, da deglutição, da respiração. E, portanto, falamos de doentes que às vezes para fazer a radio e a quimioterapia têm que fazer uma traqueostomia, têm que pôr um tubinho no estômago para se alimentarem temporariamente, depois ficam com a face muito queimada e o pescoço da radioterapia, ficam com muitas aftas na boca, pronto. E isso é algo que impacta muito a qualidade de vida destes doentes. E quando acabam os tratamentos e começam a recuperar, por muito que nós tenhamos falado de início que atenção que isto poderá acontecer, o pescoço pode inchar, não se assuste, esquecem, primeiro porque nunca tinham ouvido falar antes, não é algo que seja muito conhecido e porque entretanto já estão bem de todas as outras coisas e de repente aparece o pescoço inchado. E aí é o pânico habitualmente. Recorrem a nós porque o pescoço está inchado e porque o cancro voltou, tenho a certeza. E a grande maioria das vezes é isso, é após a radioterapia, principalmente quando acordam, depois de estarem deitados, porque o líquido se acumula nessa zona, acordam com o pescoço, com esta zona toda muito inchada. Às vezes é um inchaço, nós chamamos o edema duro, que até parece mesmo que poderá ser uma massa novamente. E recorrem muito assustados eles, a família, porque nunca ouviram falar desta situação, nesta doença. Então, estamos a falar de aumentar a consciencialização, a informação do doente e tudo isso, por isso faz sentido terminarmos esta nossa primeira conversa, doutora Ana, porque claro que vamos voltar a falar quando as pessoas colocarem as suas perguntas. Mas esta Make Sense Campaign
em que está envolvida. Do que é que ela trata? Trata-se disto? A Make Sense Campaign é uma campanha do cancro na área do cancro da cabeça e pescoço. É uma campanha que acabou agora muito recentemente, daí a Adelaide me estar a perguntar, porque foi muito divulgada na última semana. É uma campanha levada a cabo pela Sociedade Europeia de Cancro de Cabeça e Pescoço e que o Grupo de Estudos Nacional se associa desde o início, e já estamos na 8ª edição. E que pretende precisamente aumentar a consciencialização da população geral e dos sobreviventes de cancro de cabeça e pescoço em particular para esta doença que é o cancro da cabeça e pescoço, que ainda é uma realidade muito pouco conhecida, tanto da população geral como dos próprios doentes e sobreviventes. Como é que podemos fazer face a um diagnóstico destes e às sequelas dos tratamentos, como por exemplo o linfedema, enquadra-se na perfeição. Muito bem, então agradeço-lhe por enquanto, vamos ficar por aqui na nossa conversa, mas como eu disse, as pessoas vão colocar perguntas e portanto com certeza que vão existir perguntas para a doutora Ana Joaquim. Eu vou passar agora ao nosso cirurgião vascular, angiologista, o Dr. José Albino Pereira. Ele tem uma experiência José Pereira Albino, ele tem uma experiência já vasta, pelo menos desde os anos 80, que tem contacto com estas questões, a linfologia e tudo quanto tem a ver com o assunto que estamos a tratar hoje. Portanto, é alguém já com muita experiência e com uma experiência que tem abrangido várias décadas, tem um conhecimento de causa muito profundo e muito completo. E para o caso de alguém nos estar a ver, Dr. Pereira Albino, e pensar, bem, mas eu acho que nunca vi alguém com linfedema, ou eu não tenho a certeza se a pessoa que eu conheço tem ou não tem linfedema. Era importante nós começarmos por mostrar, de facto, qual pode ser o aspecto e a localização de um linfedema, não é? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer à Evita e à Andelinfa o convite para estar presente. É claro que, de facto, nós temos alguma experiência em tratar linfáticos, já tratamos linfáticos há algum tempo, tratamos dentro da possibilidade de tratar e de contactar com esta patologia. E, de facto, o que primeiro me pareceu importante foi trazer algumas imagens que nos pudessem dizer, a quem nos estava a ver, aquilo que, por exemplo, a doutora Ana Joaquim estava a dizer. Portanto, isto é um linfedema consequente a um tumor da cabeça e do pescoço. Podemos ver a imagem seguinte, que nos vai mostrar, se puderem passar, o que é o mais típico, aquilo que é mais conhecido da maioria das pessoas, que é o linfedema pós-mastectomia, e, portanto, aí os doentes estão muito mais despertos para este problema, mas reparem, isto é um problema que pode aparecer, de facto, longínquo, mas também pode aparecer de uma fase precoce. Cerca de 75% dos doentes com linfedema pós-mastectomia aparecem no primeiro e segundo ano da intervenção. Mas claro que pode atingir anos, 14 anos, 15 anos, o linfedema pode aparecer. É das interrogações que a medicina não sabe. Portanto, o linfedema tem muitos aspectos que a parte médica não sabe, que tem investigado, que são anos de investigação. Podem passar o outro exemplo seguinte, que é uma coisa muito mais acentuada, é uma coisa que a doutora Ana Joaquim também frisou, mas que muitas vezes é esquecido, que é o linfedema pós-cirurgia ginecológica, em que depois, com infecções de repetição, pode levar a estes quadros. A primeira mensagem que eu gostava de transmitir é que, de facto, os doentes com linfedema têm uma suscetibilidade muito maior às infecções do que o habitual, fazem aquilo que se chama erisipelas, infecções da pele, das pernas, e é essas erisipelas de repetição que são muitas vezes motivadas por pequenos cortes, pequenos fungos que existem, por exemplo, nas unhas, são essas infecções de repetição que levam a quadros como estes, a quadros de elefantias marcados e que aparecem, de facto, com não muita frequência, mas que põem problemas terapêuticos bastante importantes. O quadro seguinte mostra-vos um linfedema também de uma situação que não é nada falada, muito pouco falada, mas que é muito importante ter em conta, são os linfedemas pós-prostatectomia, mesmo utilizando o robô. Eu já vi vários casos em que essa situação se coloca
ou depois de tumores no homem, urogenitais, da bexiga, e que de facto vêm a desenvolver situações de linfedema. O cirurgião vascular é muitas vezes chamado nestas circunstâncias porque, como reparam, a perna esquerda está inchada, a perna direita não está, e o diagnóstico diferencial entre o linfedema e outras situações vasculares, nomeadamente a trombose venosa, situações que podem aparecer sobretudo do sistema venoso, se coloca. E é, portanto, a parte do cirurgião vascular, do angiologista de cirurgia vascular, passa muito pela parte do diagnóstico. É aí que nós teremos de ver, portanto, clinicamente, em que situação estamos perante, porque, reparem, quer a radioterapia, quer a própria cirurgia, pode lesar, de facto, os linfáticos e, na maioria dos casos, lesa esses linfáticos, mas pode também lesar as veias, aspectos venosos. O próprio tumor pode invadir a parte venosa e pode dar, portanto, aspectos semelhantes a estes, que não são linfáticos, mas são venosos. Esta seria a primeira parte que iríamos falar. Não sei se a Adelaide quer perguntar mais alguma coisa. Sim. Tendo em conta aquilo que acabou de nos explicar, à partida poder-se-ia dizer que o diagnóstico é fácil, apesar dessa confusão, vamos dizer assim, que já explicitou que pode existir quando se trata de diferenciar o linfedema de uma trombose venosa. Mas é assim tão fácil o diagnóstico para alguém que chega a um consultório, vamos dizer, de um médico de família? Não é tão fácil, porque o linfedema, infelizmente, terá de ser sempre encarado como um parente pobre da angiologia e cirurgia vascular. Ou seja, praticamente, nos últimos anos tem havido, de facto, alguma investigação, porque, dado que o linfedema tem que ser encarado sempre, não só na angiologia e cirurgia vascular, como multidisciplinar, é, de facto, uma patologia que é abrangente, mas ultimamente tem havido, de facto, muito mais investigação, muito mais trabalhos publicados sobre a parte linfática e, portanto, isso faz com que haja mais conhecimento. Mas mesmo assim não é fácil porque o edema, o inchaço dos linfáticos é um inchaço particular. Portanto, repare, o que incha é o dorso do pé, normalmente não é a zona da tibiotársica. Isso é uma característica importante dos doentes que têm linfedema, assim como os dedos estão mais inchados do que o habitual, mas isto é o característico, é o linfedema que aparece nas suas fases mais avançadas. Nas suas fases precoces é preciso utilizar métodos de diagnóstico para fazer a destrinça, nomeadamente o ecodoppler é importante para afastar a existência de doença venosa, e depois, nas dúvidas, usar, portanto, um método cintigráfico, uma cintigrafia, que permite ter a certeza absoluta de qual é a situação que estamos em presença e, sobretudo, qual é o tipo de linfedema que estamos em presença. E isso é importante. É claro que, perante um doente pós a existência de uma cirurgia oncológica, por exemplo, de um melanoma que atinge a região inguinal, reparem que muitos destes linfedemas, apesar de atingirem os membros, podem atingir todas as outras situações. Por exemplo, os linfedemas do escroto, dos testículos, são de facto bastante intensos. Por vezes os doentes arrastam-se de serviço de urologia para serviço de urologia sem uma grande solução do problema. Isso são situações que podem ser resolvidas e até sobretudo resolvidas nas primeiras fases. E são situações que o diagnóstico não é muito fácil, porque de facto a patologia não é muito conhecida, não é muito divulgada, e daí que eu tenho que felicitar a Evita e a Andlinfa por terem vindo trazer este tema a debate, porque é de facto um tema muito importante, quer para as pessoas que eventualmente tenham um cancro e tenham de ser tratadas a qualquer parte do seu corpo, como também, portanto, para os profissionais que tratam ou que podem aparecer doentes com estas situações. E que perguntas é que lhe são feitas com mais frequência quando o doutor entrega um diagnóstico de linfedema? O que é mais comum ser perguntado? A primeira pergunta que me fazem é: olha, isto vai ter cura? E a resposta, infelizmente, é assim: o linfedema melhora, pode melhorar muito, precisa de uma mudança muito grande dos hábitos de vida do doente em causa. Portanto, é fundamental ter em conta que
tem de haver uma colaboração muito grande do doente. O doente tem que se capacitar, que tem que mudar os seus hábitos de vida, e isso é o mais difícil. E é mais difícil porque isso implica um aspecto psicológico, e tem muitas vezes de haver esse acompanhamento psicológico para ele mudar os hábitos de vida, e por outro lado também tem a ver com o aspecto social, porque se há patologia em que as diferenças sociais no tratamento podem ser mais marcantes, isto estou a falar no nosso país, porque, por exemplo, a doutora Ana tem a facilidade de estar num país onde essas diferenças sociais não são tão marcantes, aqui são. Eu posso dizer assim, muito genericamente, que quem tem capacidade económica poderá fazer um tratamento muito mais adequado do seu linfedema do que quem não tem capacidade económica, isso sem dúvida nenhuma. E, portanto, aqui é marcante a diferença. Mas, portanto, a primeira pergunta é se tem cura verdadeiramente. E o que eu lhe posso dizer é, em 2020, o que eu posso dizer é que o linfedema curado não há cura. Há, de facto, uma melhoria muito importante. Mas essa melhoria, como volto a dizer, e como provavelmente o Nuno Duarte também irá fazer, parte muito de uma mudança dos hábitos de vida do doente. O doente tem que se capacitar que, apesar do seu cancro, que muitas vezes fica autolimitado, que deixou de ter metástase e que é perfeitamente controlado, tem uma patologia no seu braço que tem que viver com ela. E tem que viver com ela mais ou menos e que tem que ajudar os profissionais de saúde que estão a tratá-la de maneira a poder resolver o problema. Porque não é fácil, portanto, pôr estes doentes a fazerem fisioterapia sistemática. Portanto, no nosso país, quer os serviços estão superlotados com outras patologias, quer não ter havido até o momento, portanto, situações em que, ou entidades que tenham apostado no tratamento fisiátrico a sério destas situações. E, portanto, estes doentes arrastam-se muitas vezes para formas muito avançadas de doença. Essas formas muito avançadas de doença, se calhar, como essas, por exemplo, que eu mostrei dessa senhora com a perna muito inchada, que estava já numa fase muito avançada, têm muito mais possibilidades cirúrgicas. Mas também, infelizmente, no nosso país, poucas pessoas têm apostado nisso. Apostam mais nas formas precoces, nos tratamentos por microcirurgia precoce, do que nas formas muito avançadas. E, portanto, mas também vos digo que eu acho que estamos no bom caminho. Acho que há mais gente interessada, acho que há mais pessoas interessadas na área do linfedema, há mais divulgação. Portanto, eu espero que na próxima década a gente, se calhar, vá acompanhar a Alemanha na evolução que temos no tratamento desta patologia. Pelo menos temos esperança, não é? Então, Exatamente. isto é uma doença que tem um fator genético? Há aqui uma predisposição genética para alguém desenvolver um linfedema? Porque a doutora Ana Joaquim acabou por aflorar aqui um pouco este mistério. Porque é que há pessoas que têm, há pessoas que não têm. Não é sempre, não é em todos os casos, não é fatal. Então, há um fator genético ou não tanto quanto se saiba, doutor Pereira Albino? Olha, Adelaide, é assim, efetivamente, hoje em dia, falar de linfologia é falar de genética. Porque quando nós não falamos, deixando de falar da linfologia pós-cancro, portanto, mas falando da linfologia primária, aquela que aparece primariamente, nós temos a certeza absoluta que há alterações genéticas muito marcantes na maioria dos doentes que aparecem com linfedemas. Também já há estudos que provam que há alterações genéticas nos doentes que têm, portanto, cancro. Ou seja, vamos ver o que é muito simples, de uma forma muito simplista, será assim. Fazem-se no mundo, e falando do mais frequente, que é pós-mastectomia, pós-tratamento da mama, eu não daria mastectomia, porque hoje em dia a mastectomia já é diferente, já são situações diferentes, mas pós-tratamento da mama, fazem-se milhares de tratamentos da mama, mas só alguns irão dar linfedema. Porquê é que isto acontece? Provavelmente porque algumas dessas pessoas têm uma predisposição genética para que isso aconteça. Têm uma malformação linfática que passa despercebida, existe no seu estadio 0, portanto, existe num estadio em que ela existe, mas não dá sintomatologia. Isso acontece muito nos linfedemas primários. Nós podemos ter uma pessoa que nunca teve nada, tem os seus braços normalíssimos, as suas pernas normalíssimas, e, por exemplo, tem um traumatismo, aos 20 anos, aos 25 anos,
cai, por exemplo, uma jarra em cima de uma perna e a partir desse traumatismo isso desencadeia um linfedema. Portanto, o mesmo acontece nos linfedemas pós-cancro, pós-neoplasia. Determinadas pessoas que têm essa predisposição genética podem vir a fazer um linfedema. É claro que isto não está perfeitamente documentado, mas linhas de investigação que estão em curso e que levam a pensar, portanto, no linfedema congénito isso está muito relacionado hoje em dia com malformações genéticas, e no linfedema, de facto, pós-neoplasia, pós-cancro, também provavelmente haverá alterações genéticas. E, portanto, essas alterações genéticas farão que umas pessoas terão um linfedema de uma maneira e outras terão de outra. E isso influenciará também as formas de tratamento, porque provavelmente haverá pessoas que com determinadas alterações genéticas têm determinadas vias linfáticas permeáveis e, portanto, as drenagens linfáticas são mais fáceis e os resultados são melhores do que outras, e os resultados cirúrgicos e os resultados médicos. Penso que a genética será o grande futuro na descoberta de determinadas situações em relação ao linfedema. Muito bem, muito obrigada. Já sabemos que na parte de perguntas e respostas vamos voltar provavelmente a cada um de vós para que possam responder às perguntas mais específicas. Então vou dar a palavra agora ao Nuno Duarte. Como já dissemos, ele é fisioterapeuta, é especialista nesta área. Eu se calhar começo mesmo por falar consigo, perguntar quanto às linhas de orientação. Que diretivas existem neste tratamento fisioterapêutico do linfedema secundário, Nuno? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e felicitar a Evita e a Associação Nacional de Doentes Linfáticos por esta iniciativa, que acho que é determinante para que, aos poucos, possamos ter pessoas mais esclarecidas que possam colaborar no tratamento da patologia que têm. Em relação às linhas de orientação do tratamento físico do linfedema, existem algumas linhas de orientação estabelecidas pela Sociedade Internacional de Linfologia e pela Sociedade Europeia de Linfologia, em que, tendo em conta que estamos a tratar uma patologia maioritariamente crónica, estabelece que essa patologia tem que ser tratada em duas fases. Uma primeira fase de tratamento que terá por objetivo reduzir o volume, reduzir a organização do edema, o desconforto, aumentar a funcionalidade e reduzir o número de episódios de infecção subcutânea. E para o efeito nós utilizamos um conjunto de técnicas, a drenagem linfática manual, várias formas de compressão, cuidados de higiene com a pele, contração muscular, e nós vamos tratando o doente até a um máximo de redução, e nós sabemos isso através de determinados exames que vamos fazendo, testes perimétricos ou de volume, e também em termos de estudos nós sabemos que há um número médio de tratamentos que nos permite atingir esse máximo de redução, e depois passamos por uma fase de manutenção que terá por objetivo manter os resultados da primeira fase de tratamento. É importante dizer que todas essas estratégias vão depender do doente que está a ser tratado, de algumas características, da sua idade, da severidade da patologia, e também é importante frisar que, tanto na fase de redução como de manutenção, deve haver uma responsabilização do doente e uma aposta no ensino da gestão da patologia. Isso é determinante para que exista um êxito nessa estratégia de tratamento. Em Portugal, culturalmente, os doentes depositam toda a responsabilidade no profissional de saúde, e isso aos poucos tem que mudar. E nesta patologia isso é muito verdadeiro. Quer dizer, se o doente não colaborar, nós não vamos ter um êxito total na redução. Se o doente não colaborar, não vamos ter êxito nenhum na manutenção. Portanto, aos poucos temos que mudar um pouco a forma de pensar. Nós estamos a fazer criámos este evento e estamos a trazê-lo às pessoas. Já falamos aqui porque se sente que não é só o público em geral que precisa de mais informação em relação ao linfedema, nomeadamente este linfedema secundário, mas também os profissionais de saúde. E Nuno, é verdade que trata vários profissionais de saúde no seu consultório, na sua clínica, e portanto chegam-lhe às mãos, vamos dizer assim, pessoas que têm muita informação médica, não é? Mas que, no entanto, segundo sei,
também têm dúvidas para lhe apresentar a si em relação ao linfedema, aquilo que vai ser feito ou o que devem esperar, qual é o procedimento? Está correto isto que eu estou a dizer? Tá, há bocado o Dr. Pedro Albino teve a oportunidade de referir, e eu estou de acordo, a linfologia é e sempre foi um parente pobre na área da medicina e nos cursos na área da saúde, nas diferentes licenciaturas ou mestrados, não há muita informação, não se aposta muito na informação que é dada sobre a anatomia do sistema linfático vascular, sobre a fisiologia, sobre a fisiopatologia do edema. E isso leva a que depois seja difícil que se perceba, que seja difícil caracterizar e perceber a caracterização dessa patologia e que se perceba as diferentes estratégias que existem para tratar esta patologia. E por isso, quando nós estamos a tratar alguém que é profissional de saúde, as pessoas têm muitas dúvidas, não estão esclarecidas. Claro que é mais fácil, porque nós estamos a falar com alguém que tem de base noções do sistema sanguíneo e linfático não tem tanto, mas é mais fácil rapidamente explicarmos e é mais fácil a pessoa depois perceber a mensagem que é transmitida. Mas as dúvidas são as mesmas, até porque a pessoa está num papel diferente, não é? E muitas vezes apaga um pouco aquilo que também de base sabe, é natural e é humano. Mas existem muitas dúvidas por parte dos profissionais de saúde. E é transversal a qualquer profissão. E quero dizer, sendo fisioterapeuta, que nos últimos anos tem sido feito por parte das diferentes instituições de ensino uma aposta nesta área. Eu dou aulas na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, onde os alunos do 3º ano e do 4º ano têm disciplinas específicas na área da linfologia, tanto no tratamento inferior e superior, e depois um módulo opcional de oncologia, que na minha opinião não deveria ser opcional e sim obrigatório, mas que é um pequeno contributo para a melhoria dos cuidados prestados a esse nível. Eu creio que o fisioterapeuta tem também muitas vezes de ser um facilitador na aceitação da nova imagem, da mudança física que as pessoas experimentam quando têm linfedema. Pode falar-nos um bocadinho disto, abreviadamente, claro, mas este papel de facilitador é algo que, de certo modo, põe o fisioterapeuta ali num lugar delicado, não? É assim, o fisioterapeuta estabelece com a paciente uma relação um pouco diferente daquela que é estabelecida com outros profissionais. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente porque há uma grande proximidade e porque é muitas vezes uma relação diária. E isso leva a que a pessoa muitas vezes tenha a vontade de colocar questões. As pessoas têm, mesmo se estivermos a falar de uma mulher submetida a uma cirurgia, um cancro de mama, em que pode ter um edema mais precoce ou mais tardio, mas tem dúvidas que subsistem desde o ato do diagnóstico. Porque não teve a oportunidade de colocar as questões, não sentiu à vontade para o fazer, e caso o fisioterapeuta tenha uma formação sólida na área da oncologia, e caso consiga esclarecer a doente sobre questões que vão desde o ato cirúrgico até alguns efeitos secundários das terapias oncológicas, isso necessariamente melhora os níveis de ansiedade da doente. Por outro lado, se estivermos a falar do linfedema, tanto no membro superior como inferior, tanto na parte genital, como na cabeça e pescoço, ou em algumas áreas do tronco, nomeadamente na mama ou na grelha costal, altera significativamente a imagem corporal da pessoa. Quando nós temos êxito na redução do volume, e às vezes muito significativamente, as próprias pessoas, de uma forma espontânea, dizem que já têm um braço com uma forma normal, que sentem que as pessoas não olham tanto para ela, não é? E isso, inevitavelmente, traduz o impacto ou o efeito que nós poderemos ter a esse nível. E, portanto, acho que o esclarecimento da doente em relação a algumas dúvidas melhora os seus estados de ansiedade e podemos realmente melhorar a imagem corporal ou fazer com que a pessoa aceite essa imagem corporal. Isso acontece também numa doente operada recentemente à mama, quando a doente espontaneamente nos diz que após alguns tratamentos consegue tocar no seu corpo ou consente o toque e consegue olhar ao espelho, e isso reflete essa melhoria do estado da imagem corporal.
Para terminarmos, e há várias perguntas que foram colocadas à partida pelas pessoas que têm a ver com a fisioterapia, têm a ver com a frequência dos tratamentos, com as novidades, se as existem ou não, enfim, mas para terminar, e já tocou aqui um pouco nisto, mas para deixar isso bem, bem claro, um fisioterapeuta à saída da faculdade está preparado para lidar com o problema ou com a questão do linfedema, ou isto é de facto necessário a especialização pela qual o Nuno também passou, não é? Sim, eu vou aproveitar só a oportunidade de dizer o seguinte: existem linhas de orientação a nível internacional que eu penso que são adequadas à luz do conhecimento que nós temos atualmente. O que pode acontecer é que não sejam fáceis de colocar na prática clínica, pelo menos no nosso país, está bem? Porque existem alguns obstáculos. A falta de tempo que os profissionais têm para tratar um doente, muitas vezes a falta de material, e às vezes a capacidade económica do doente, como o Dr. Pereira Albino disse, e a falta de legislação que protege estes doentes. Não é? E por isso faz toda a diferença uma pessoa que tenha uma boa capacidade económica daquela pessoa que não tem essa capacidade económica. Em relação à outra questão, eu acho que, partindo do princípio que o linfedema secundário está intimamente relacionado à patologia oncológica, e às terapias que são utilizadas no seu tratamento nos países desenvolvidos, não é? Porque a principal causa de edema linfático secundário até é um parasita, mas nós estamos num país desenvolvido, portanto aqui será a patologia oncológica e as terapias que são utilizadas no seu tratamento. Partindo desse princípio, eu acho que o fisioterapeuta tem que ter uma formação específica, que a pessoa pode estar sensibilizado para esta área de intervenção quando sai da sua formação de base, mas necessariamente não terá a formação necessária nem a experiência necessária para atuar. E por isso, alguns países, nomeadamente os Estados Unidos, decidiram em 2016 que para que um fisioterapeuta trate um doente oncológico tem que ter uma especialização. E eu acho que esse será o caminho. Mesmo em Portugal, as pessoas deveriam progressivamente adquirir conhecimento específico de forma a que pudessem prestar cuidados com qualidade e que não provocassem dano a quem tratam, não é? E por isso eu sou defensor de uma formação específica na área para que possa existir êxito. Muito bem. Então já vamos voltar ao contexto da fisioterapia, porque como eu disse, há várias perguntas que têm a ver com a fisioterapia. Eu vou agora dar a palavra à doutora Catarina Adamitsky, ela é cirurgiã plástica, como eu disse, ela está na Alemanha. E aproveito esse facto, doutora Catarina, para perguntar já isto assim de chofre, de rompante. A realidade da Alemanha é muito diferente da realidade de Portugal no que diz respeito à consciencialização, ao diagnóstico, aos tratamentos, ao apoio que o próprio Estado dá ou não dá ao doente de linfedema. O que é que nos pode dizer que não seja demasiado desanimador? Eu não digo nada desanimador. Para já, acho que na Alemanha, pela minha experiência, seria quase, se não raro ou impossível haver, por exemplo, uma cooperação em termos de fisioterapeutas e médicos para fazer formação conjunta. Normalmente, se aqui faz um evento para médicos, os fisioterapeutas não vão, se faz um evento para fisioterapeutas, não vai nenhum médico. Portanto, eu acho que o nosso país, em relação a isso, está extremamente bem posicionado para avançar depressa, porque nós temos uma forma de compreensão da passagem de conhecimentos muito mais relaxada e muito mais, enfim, digamos, com hierarquias mais normais. Aqui na Alemanha, a vantagem que eles têm é uma vantagem temporal. Em 1979 foi incluída na lei que os doentes que tinham linfedema tinham que ser tomados em conta pelo Serviço Nacional de Saúde, que são várias, aqui é uma coisa fragmentada, os alemães têm tudo separado pelos Bundesland, porque é uma república federal, mas para todos os efeitos houve leis unitárias em que todos esses tratamentos eram tomados em conta. E aconteceu uma coisa um pouco paradoxal, é que embora haja uma qualidade extremamente alta no que diz respeito às clínicas de reabilitação, portanto em que são feitas aquilo que o Dr. Nuno Duarte falou, das fases enfim, reduzir o inchaço até à fase de estabilização do volume dos membros que têm linfedema, mas depois quando os doentes saem, na prática, os conhecimentos aqui na Alemanha estão fundamentalmente no grupo da fisioterapia. Portanto, há uma espécie de uma pressão
em termos de tratamento entre os fisioterapeutas e os doentes, que forçou um bocado os médicos a aprender o que era um linfedema, mas que por vezes leva também a casos muito paradoxais em que são prescritas compressões, meias de compressão antes de fazer a melhoria do inchaço. Depois o membro, digamos, diminui, a meia de compressão já não comprime nada e enfim, uma meia de compressão, como sabe, pode custar até 600 euros. Há situações em que é prescrita ao longo de anos drenagem manual linfática, mas não é prescrita compressão, ou seja, o pobre fisioterapeuta ou a fisioterapeuta está a trabalhar, o doente sai de lá, tem uma vantagem da drenagem manual linfática durante 8 horas e depois perdeu os resultados porque não está a fazer a compressão adequada. Há uma pressão enorme da indústria alemã que faz máquinas chamadas de compressão de câmaras ou de 12 câmaras, pressoterapia, que são prescritas para os doentes terem em casa e muitas vezes não são acompanhadas por fisioterapia, de maneira que também levam enfim, a situações até úlceras e feridas gravíssimas por não serem usadas. Portanto, há por um lado muito dinheiro, mas também há muito desperdício. Isso é uma coisa triste, evidentemente, de se ver. Bom, então já encontramos aí, às vezes nas redes sociais, a gente queixa-se tanto do nosso Portugal, não é? Mas, pelo visto, há coisas em que nós estamos a fazer bem, ainda bem, são boas notícias. Mas eu estou a falar com uma cirurgiã plástica e, muito naturalmente, as pessoas que nos estão a ver pensam, ok, então o meu braço tem um volume desproporcional, ou a minha perna, ou o pescoço, o que seja, que já falámos aqui, isto, à faca, é que isto vai lá. Será que a cirurgia plástica tem, assim, panaceia para todos os males, até para o caso do linfedema? Esclareça-nos, doutora Catarina. Enfim, o linfedema só porque há volume a mais não significa que a solução seja cortar. Aliás, estávamos há pouco a conversar, eu creio que quase mais de metade dos meus doentes não têm indicação operatória, infelizmente. A cirurgia plástica é muito associada à cirurgia cosmética, mas na realidade os cirurgiões plásticos têm uma formação de cirurgia chamada reconstrutiva, ou seja, nós também fazemos a parte oncológica, precisamente, remoção tumoral, parte de queimaduras e toda a parte de malformações genéticas, de forma que é um pouco uma formação holística que vai de todas as idades e que inclui também o treino de cirurgia sob microscópio. E eu penso que muita informação útil foi já dada nestes termos do que é que existe em termos de soluções cirúrgicas para o linfedema hoje em dia. O Dr. Pereira Albino falou das soluções microcirúrgicas para o problema, que são precisamente parte da cirurgia reconstrutiva, portanto, voltar a dar a função linfática perdida. E neste espectro de cirurgias não estou a falar de nada de novo, digamos, são coisas que já estão estabelecidas e publicadas há mais de 30 anos, só que do ponto de vista técnico são cirurgias bastante complexas e, portanto, só evidentemente o pequeno grupo de médicos que têm a formação de cirurgião plástico e microcirurgia, que é uma formação que na prática a cirurgia plástica são mais 6 anos depois da universidade e depois a microcirurgia são mais 4 anos depois da universidade, e nestes termos não foram soluções cirúrgicas que se tenham divulgado muito bem. Eu penso que para os doentes muito mais importante do que perceber se estão a falar de um retalho livre com gânglios linfáticos ou das chamadas anastomoses, ou seja, cozer os vasos linfáticos às veias, que é uma coisa que o nosso corpo tem espontaneamente do ponto de vista fisiológico. Os fluidos linfáticos também entram nas veias acima do coração, portanto as anastomoses linfovenosas existem no nosso corpo e podem ser feitas artificialmente do ponto de vista cirúrgico. Mas, por exemplo, em relação às anastomoses linfovenosas, há uma grande diferença se as anastomoses são feitas a nível dos vasos centrais, ou seja, do meio do corpo, ou se são feitas a nível periférico. Porque se as anastomoses forem feitas a nível dos capilares, capilares vem da palavra cabelo, são os vasos que estão mesmo por baixo da pele,
Então, os resultados cirúrgicos estão estabelecidos como sendo uma melhoria em cerca de 60% dos casos, mas é uma melhoria local, mais ou menos 10 centímetros à volta do sítio em que esse vaso linfático é cozido às veias capilares. Mas, por exemplo, em relação às anastomoses linfovenosas centrais, ou seja, dos grandes vasos linfáticos e das grandes veias, os estudos prospectivos, já há dezenas de estudos, desde 2009 que se sabe, os estudos que foram analisados os doentes e depois seguidos durante algum tempo mostram que ao fim mais ou menos de 12 meses essas anastomoses fecham todas, porque o sangue está programado para fechar feridas e as pressões venosas a nível central não são zero. A nível capilar são perto de zero, mas a nível central acaba por haver sempre um refluxo e o sangue fecha aquilo que o cirurgião coseu, exceto se for acima do coração, que lá está. Portanto, quando a doutora Ana falava dos linfedemas a nível da cabeça e pescoço, esses sim, há muito, muito bons resultados, mesmo não na super microcirurgia capilar, mas também na microcirurgia, ou seja, vasos linfáticos um bocadinho maiores e mais fácil do ponto de vista técnico. Também há bons resultados, mas é claro porque a cabeça está acima do coração. Tudo o que foi feito de estudos para os braços e para as pernas está mais ou menos provado desde 2009 que fecha tudo, excetuando as linfovenosas a nível capilar. Então, isso quer dizer que, enfim, não tem um caráter definitivo, é isso? A cirurgia, tendo mesmo que tenha sucesso num determinado momento, ela não tem um caráter definitivo, então pode ser necessário voltar a fazê-la, é isso que se faz? Como é que se abordam estas questões? Eu penso que é muito importante aquilo que o Dr. Pereira Albino falou, enfim, cada caso ter de ser analisado exatamente e ter que haver um contacto com os doentes em termos de fazer perceber o que é que são as expectativas realistas em relação aos resultados do tratamento. É evidente que se pode fazer operações cumulativas, mas há operações, por exemplo, que impedem as outras. Ou seja, se os doentes não são encaminhados para as soluções cirúrgicas, enfim, os doentes que não são a maioria, como eu digo, mas os que podem ter uma melhoria do ponto de vista cirúrgico, não são encaminhados para fazer, digamos, a cirurgia que lhes faz bem a eles, nesse ponto de vista específico. Normalmente, quer dizer, depois é tarde, se um doente vai fazer uma cirurgia paliativa, por exemplo, em que faz uma lipossucção, em que há uma redução de volume por aspiração do tecido adiposo e pronto, por baixo da pele fica tudo como um queijo suíço, não é? Fica tudo completamente cicatrizado e enfim, é uma situação em que há uma redução de volume, pode ter grandes vantagens em termos de poder fazer meias de compressão, por exemplo, quando há um caso de elefantias em que não há quem consiga fazer meias de compressão para aquele doente, mas é uma cirurgia que impede, evidentemente, as cirurgias reconstrutivas em que ainda há uma hipótese, digamos, de cura da situação inicial, do desequilíbrio linfático inicial, porque evidentemente que se a doutora Ana Joaquim, por exemplo, tira os gânglios linfáticos de uma doente da mama, essa doente repara que teve um linfedema depois da radioterapia, que é o caso muitas vezes, quase metade dos doentes em certo grau. Evidentemente que se atempadamente, antes do braço ficar completamente fibrosado e o tecido estar completamente cicatrizado, for feito um transplante de gânglios linfáticos para substituir os gânglios linfáticos que se tiveram que tirar, porque primeiro a prioridade é sempre curar o doente, evidentemente, não é? E eu até aprecio o facto da doutora Ana Joaquim ter dito que a primeira coisa em que se tem que pensar quando aparece um linfedema é se não voltou o cancro, não é? Isso é a primeira, digamos, a primeira coisa lógica a excluir. Mas se for efetivamente a doença só e não for um indicativo que o cancro voltou, então o que faz sentido, por exemplo, em casos como esses, é de substituir aquilo que se tirou
pela mesma coisa. Evidentemente que se tem que tirar os gânglios linfáticos, idealmente, normalmente à volta do umbigo, não é? Porque são, como nós fomos alimentados na barriga da nossa mãe pelo umbigo, aí são sítios em que os vasos linfáticos estão todos ligados uns aos outros e há uma muito baixa percentagem, mas que não é nula, de fazer problemas do sítio em que se tira os gânglios. E evidentemente que todas estas terapias têm que ter depois um seguimento de fisioterapeuta adequado, porque se uma pessoa opera e depois os doentes saem, digamos, para a natureza e não têm quem faça a compressão, a drenagem linfática e tudo o que é necessário em termos técnicos também, de adaptar os meios de compressão à mudança que eles têm, porque quando eles melhoram também desincham e depois as meias de compressão ficam grandes demais. Se, por exemplo, o sistema público em Portugal não cobra as meias e o doente todos os 3 meses tem que pagar 600 a 800 euros para ter umas meias novas, isso já é uma coisa, por exemplo, que vai influenciar grandemente a cirurgia e é como dizia o Dr. Nuno Duarte e o Dr. Pereira Albino, há grandes diferenças, infelizmente há uma grande diferença, enfim, do ponto de vista médico em relação ao poder social de compra das pessoas, infelizmente. É verdade. Então, nós já vamos com 1 hora desta nossa conversa, mas eu quero dar a voz às pessoas que nos estão a ver e às pessoas que se inscreveram, que entretanto enviaram as suas perguntas e de facto uma delas tinha a ver exatamente com a questão do gânglio sentinela. E portanto, nesse sentido será para a doutora Ana, não é? Porque a pergunta que se colocava era, foi retirado o gânglio sentinela, deu positivo, e a pergunta que a pessoa coloca é, isto quer dizer que vou ter linfedema? Ora bem, podemos esclarecer o que se passa aqui, o que é que se poderá passar, qual se poderá ser o futuro? Há implicação ou não há implicação? Vamos esclarecer esta pessoa, doutora Ana. Sim. Ora bem, a pesquisa do gânglio sentinela é uma técnica para fazer aquilo que se chama o estadiamento da axila, ou seja, e aqui não estamos a falar de linfedema, estamos a falar de cancro da mama. Uma pessoa que tem um cancro da mama, que é diagnosticado no nódulo na mama, temos que ver em que fase é que essa doença está. E a fase a nível local e regional é vista localmente pelo tamanho do tumor, se invade ou se não invade a pele, isto na mama, e depois, a nível de gânglios, um tumor qualquer que seja, um cancro qualquer que seja, pode metastizar, ou seja, invadir os gânglios linfáticos dessa zona. Os gânglios é como se fossem os guardiões, não é? Portanto, se temos um tumor na mama, o primeiro sítio, habitualmente, para onde manda células malignas, não é? Para onde envia as suas ditas raízes, é para esses ditos guardiões que são os gânglios e que no caso da mama estão na axila. E habitualmente só depois disso é que metastiza à distância, cria as tais raízes à distância. Portanto, quando nós estamos perante um diagnóstico de cancro da mama, temos sempre que estadiar a axila, ou seja, verificar se o tumor invadiu os gânglios da axila ou não. E uma das formas de o fazer, a mais habitual, quando temos uma axila que quando palpamos é negativa, ou seja, que não tem gânglios suspeitos de cancro, e que quando faz ecografia também não parece ter gânglios suspeitos de cancro, o que se faz é a pesquisa do gânglio sentinela. Isso o que é? É injetar um determinado contraste no próprio tumor, depois perceber para que gânglio ou gânglios é que esse contraste vai, que significa que é o primeiro gânglio para onde aquele tumor envia o que quer que seja, não é? E depois disso, quando se percebe qual é esse gânglio, isso é através de um exame habitualmente de medicina nuclear, injeta-se um contraste radioativo e depois faz-se um exame de medicina nuclear, esse gânglio sentinela pinta, tira-se o gânglio para ver se tem invasão do tumor. Isto não tem nada a ver com linfedema até agora, não é? Isto é um procedimento para estadiar aquela axila.
Quando o gânglio dá positivo, o que isso significa é que tem células tumorais. Significa que aquele gânglio está invadido por aquele tipo de cancro, ok? E isso, a seguir a essa positividade do gânglio, é importante tomar-se a decisão de se vai esvaziar aquela axila, ou seja, se vão tirar os outros gânglios todos para perceber quantos gânglios é que estão invadidos, e ou fazer radioterapia a seguir. Ou seja, gânglio sentinela positivo não significa linfedema, são coisas diferentes. Gânglio sentinela positivo significa que tem o tumor nesse gânglio e, portanto, vamos tratá-lo. O linfedema será uma consequência, poderá vir a ser uma consequência dos procedimentos das cirurgias e ou radioterapia que se irão fazer, neste caso, naquela axila. Muito bem, está esclarecido. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos falar também aqui, vou colocar uma pergunta que apareceu várias vezes, Dr. Pereira Albino. Ela é muito simples e muito clara. Ter varizes é um fator de risco para desenvolver um linfedema? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, vamos ver se se entende. Uma coisa é o sistema venoso. Portanto, nós temos vários componentes que conseguem transportar o sangue, como eu costumo dizer, da periferia para o coração. Portanto, temos um sistema que é o sistema venoso e temos o sistema linfático. Portanto, o sistema linfático, vamos lá, transporta aquilo que o sistema venoso não consegue transportar. Portanto, transporta uma pequena parte do que vai para a periferia e que tem que regressar novamente ao coração. Portanto, o sistema venoso origina as varizes, o sistema linfático pode originar linfedemas e pode originar outras patologias. A conjugação dos dois fatores pode existir. Ou seja, pode existir linfedemas com varizes e as próprias varizes, nas fases mais avançadas da sua situação, portanto, aqueles doentes que têm varizes de longa data, começam a ter aquilo que nós chamamos de lesões tróficas, que é aquelas manchas castanhas nas pernas, fazem úlceras de perna, depois abrem e fecham, vão destruir também a circulação linfática que existe desses membros. E então, esses doentes vão também ter aumentos de volume do pé e da perna, exatamente originar um linfedema. Aliás, há um estudo curiosíssimo americano, saído há muito pouco tempo, que refere que a principal causa de linfedema secundário não é o cancro, mas que é a doença venosa. Portanto, ou seja, a maioria dos doentes que nós vemos portanto, imagino, um doente que aparece com 60 anos de idade e que aparece com linfedema, que seria um problema venoso. Tenho algumas dúvidas nisso. A nossa experiência é que, de facto, um doente que nos aparece, a doutora Ana Joaquim focou esse aspecto há pouco, que é muito importante. Um doente que aparece com 50, 60 anos de idade e espontaneamente aparece com um linfedema, isso pode ser uma primeira manifestação da existência de um cancro numa outra situação, portanto, um cancro ginecológico, um cancro urogenital, pode começar por um linfedema do membro. E, portanto, deve ser investigado e não interpretar, portanto, por exemplo, umas varizes que esse doente tem como a primeira causa do linfedema. Portanto, são situações completamente diferentes, portanto, varizes versus linfedema, mas podem eventualmente existir concomitantemente e as varizes, das suas formas avançadas, podem originar linfedemas. Parece que me expliquei. Muito obrigada. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Doutora Ana, a pessoa precisa de algum esclarecimento mais em relação à pergunta que eu coloquei, porque a dúvida era se o facto de ter tirado o gânglio sentinela já é por si só um risco aumentado de ter linfedema ou não. Podemos esclarecer isso? Sim. Sim, eu também quis abordar essa situação logo no início, quando falámos da incidência. Só a cirurgia de remoção do gânglio sentinela tem algum risco acrescido de linfedema, mas é um risco muito mais baixo do que o esvaziamento axilar ou a radioterapia ou a radioterapia. Só a pesquisa do gânglio sentinela tem um risco muito baixo. Pronto, é um risco
de uma unidade percentual, 1%, 2% máximo nas séries que eu conheço. Já vi numa doente, em todos os doentes que trato e que tratei de cancro da mama, mas é muito mais baixo do que quando se faz esvaziamento ou radioterapia. Muito bem. Então, eu tenho aqui mais uma pergunta que diz assim: a cirurgia para retirar gânglios do pescoço e colocar perto da mão para ajudar no alívio do linfedema secundário tem bons resultados ou não? Doutora Catarina, não é? Depende. Então, o que está do ponto de vista estatístico, o que está provado é que se for num estadio 2, ou seja, com pouca fibrose, com pouca cicatrização do linfedema, ainda não tenha, digamos, o que do ponto de vista fisioterapêutico se chamam as papilomatoses, então os transplantes livres de gânglios, seja supraclaviculares, do pescoço, ou do nível 1 do tórax, que é mais ou menos aqui perto do umbigo e perto da mama, o que os americanos chamam level 1, mas também na parte inferior abdominal há várias possibilidades de tirar gânglios linfáticos. Aqui na Alemanha muitas vezes tiram-se gânglios intraperitoneais que do ponto de vista científico está muito pouco explorado, mas que é muito bem pago em termos de ser uma cirurgia intraperitoneal e portanto é muito atraente para muitos colegas usar os gânglios dentro da barriga em vez de ir à superfície do corpo. Portanto, enquanto doente também tem que se ter um bocadinho estes critérios em conta. Há muitos fatores que, infelizmente, que influenciam as recomendações médicas, mas todas essas cirurgias em geral, independentemente do sítio em que sejam tirados os gânglios, têm, quando há o chamado estadio 3, ou seja, quando há já uma fibrose avançada, não há casos de cura registados e estamos a falar de séries, muitas vezes com mais de 100 doentes que foram vistos prospectivamente, portanto não há cura, há uma melhoria, sim, estatisticamente dos graus de infecção, portanto é uma cirurgia que também pode ter significado em termos de prolongar a esperança de vida dos doentes, mas os doentes já não vão ver o membro inchado completamente igual ao outro lado. Nos transplantes de gânglios linfáticos que sejam feitos em estadios 2. O estadio 1 não é uma indicação para esta cirurgia, porque a cirurgia, estamos a falar de cirurgias que demoram 6 horas, portanto tem também um risco anestesiológico grande e não se pode estar a fazer uma cirurgia tão pesada para linfedemas, enfim, que ainda não estejam propriamente... enfim, num estado em que os riscos sejam maiores os riscos sejam menores que os benefícios, digamos assim, mas no estado 2 da doença, então esta cirurgia está quantificada em termos estatísticos como sendo curativa em 30% a 40% dos doentes, dependendo das séries, dependendo dos cirurgiões que publicaram, e causar uma melhoria também em cerca de 1/3 dos doentes. Portanto, há 1/3 em que a cirurgia foi feita para nada, e isto é uma coisa que os doentes têm que perceber, quer dizer, não há qualquer vantagem em termos estatísticos para 30% dos doentes. Portanto, tem que ser feito num estadio em que já se possa comportar estes riscos em termos de arriscar para poder ter efetivamente a esperança de ter os benefícios que existem efetivamente em 70% dos doentes que estão nesta fase da doença. Pronto, eu penso que isto não é uma cirurgia que resolva tudo, é uma cirurgia que tem que ser muito bem ponderada, mas é uma cirurgia do ponto de vista... Quando são doentes que efetivamente seguem o que lhes dizem e têm um bom acompanhamento fisioterapêutico pós-operatório, é maravilhoso ver estes doentes entrar no consultório, apesar de os gânglios linfáticos só são cozidas as artérias e as veias por baixo do microscópio, portanto os vasos linfáticos têm que crescer para dentro do braço ou da perna, e um vaso linfático cresce 1 ou 2 milímetros por dia. Portanto, para fazer um braço inteiro demora
muitas vezes 9 meses, um ano, até ficar simétrico. Mas quando acontece, é extremamente satisfatório, efetivamente. Imagino. Bem, é claro que nós vamos ter que deixar de lado aquelas perguntas mais específicas, que só em contexto de consultório, caso a caso, podem ser esclarecidas, e por isso aqueles que nos estão a ver não fiquem ofendidos se a vossa pergunta não for colocada, porque de facto todos os especialistas foram consultados a priori, e quando são muito específicas não faz sentido estar a dar aqui orientações, porque podem ser até muito confusas para as pessoas que, enfim, poderão achar que se aplica ao seu caso e não se dar essa situação. Eu vou avançar para a fisioterapia, porque há muitas perguntas mesmo relacionadas com a fisioterapia. Eu vou tentar ser sucinta, nós já estamos num sprint de 12 minutos até terminarmos, mas diz assim esta pergunta, Nuno. Fui operada em 2012, cancro bilateral da mama, esvaziamento da axila, já por 2 vezes tive que fazer fisioterapia. Já sei conhecer os meus limites, mas por vezes em conversa surge a dúvida se devemos usar ou não a manga nesta situação, quando viajamos de avião. O que é que nos diz? Eu digo-lhe que, perante a evidência que há atualmente, não há nada que diga que seja obrigatório usar. Mas eu, pessoalmente, acho que se deve dividir da seguinte forma. Caso o doente tenha linfoedema, deve usar no voo a manga elástica que usa habitualmente. Caso o doente não tenha linfoedema, tenha sido submetido a um esvaziamento axilar, ou mesmo tenha sido submetido a uma cirurgia com biópsia de gangue sentinela, em voos longos, superiores a 4 horas, a pessoa deve ser esclarecida sobre as alterações que fisiologicamente vão acontecer e inevitavelmente têm que acontecer em voos de grande altitude. Não vai haver tanta pressão tecidular e isso leva a que obrigatoriamente o sistema linfático tenha que ser mais solicitado. Na maior parte dos casos, a pessoa consegue corresponder a essa solicitação e nada acontece. Mas é uma incógnita. Por isso, a pessoa tem que ser esclarecida. Esclarecida de que caso use uma manga de contenção elástica de grau 1, uma baixa contenção, terá o trabalho do sistema linfático facilitado, mas é importante que a pessoa adquira essa manga atempadamente, utilize e veja se sente confortável. Porque caso, no decorrer do voo, a pessoa tenha uma manga má adaptada, isso constitui um risco e pode acontecer linfoedema. Atualmente existem vários estudos que dizem qualquer risco, mas na verdade eu já tive doentes que fizeram voos de 10, 12 horas sem qualquer tipo de contenção e desenvolveram um linfoedema, que em termos fisiológicos tem toda a explicação. E por isso eu penso que deve distinguir. Quem tem linfoedema deve utilizar o que utiliza habitualmente, quem não tem deve ser esclarecido e, de forma consciente, optar por utilizar ou não, mas caso utilize, tem que utilizar algo que está muito bem adaptado e que se sinta confortável. E que, no decorrer do voo, se tiver algo de sintomatologia, como um desconforto ou uma tensão no membro, é preferível tirar a manga. Muito bem. Obrigada. Eu vou lançar esta questão e, se não vos parecer mal, quem quiser responder, levanta a mão, só por uma questão da nossa realização, saber a quem vai passar a palavra. Ela está em inglês, eu vou tentar traduzir. A pergunta é: depois de uma ressecção de um nódulo linfático, sem apresentação, sem aparência de linfedema ainda, qual é o tratamento ou o programa preventivo que se segue? O protocolo será a pergunta. Quem poderá responder? Ok. Então, Nuno, por favor. Eu vou falar em termos de fisioterapia, não é? Todas as cirurgias a cancro de mama que tenham uma linfadenectomia axilar ou uma biópsia de gangue sentinela, todas as pessoas deviam ser alvo de um modelo de vigilância prospectiva, ou seja, antes da cirurgia deveriam ser retiradas algumas medidas de perímetros para que pudéssemos ter de base aquilo que era normal naquela paciente. Deveria ser dada informação logo nessa fase sobre a necessidade da pessoa manter um peso corporal adequado. A obesidade atualmente está definida como um dos principais fatores de risco de desenvolvimento de linfoedema e sobre a necessidade da pessoa manter atividade física no decorrer da sua vida. E
a partir daí, se a pessoa estivesse esclarecida e periodicamente fosse ela própria vendo se tinham ou não alterações de perímetros, quando existisse uma pequena alteração, nós podíamos fazer intervenção. Ou seja, todas as doentes que têm um esvaziamento axilar estão num estadio 0 de linfedema, um estadio infraclínico, não têm edema, mas têm essa probabilidade de vir a ter, e caso seja detectado precocemente, se nós tratarmos o edema, conseguimos uma redução total e muitas vezes definitiva, pode ser um edema transitório. O grande problema é que isso não se faz e as pessoas entram num estadio 1 de linfoedema, ainda há uma oscilação, porque há uma componente líquida muito grande do edema. A pessoa não está esclarecida, tem sempre a expectativa de que aquilo seja transitório, seja passageiro, e aquilo evolui para um estadio seguinte, em que já há uma organização, em que nós vamos ter êxito no tratamento do edema, mas não é um êxito total. Já há alterações nos tecidos que não nos permitem fazer uma redução total do edema. E, portanto, a vigilância seria a melhor solução para tratar precocemente o edema. E o esclarecimento e a responsabilização da pessoa, manter um peso adequado, atividade física e vigilância, o conhecimento do seu próprio corpo e vigilância do seu membro. Essa é a minha opinião. Uhum. Doutor Pereira Albino, esta pergunta creio que é para si. Eu penso que sim. Alguém que suspeita de que tem um linfedema deve não perder tempo e dirigir-se diretamente ao cirurgião vascular, ao angiologista. Como é? O que é que nos diz? Olha, primeiro só acrescentar alguma coisa ao que o Nuno Duarte disse. Há um aspecto da prevenção que me parece importante, que é a parte, portanto, da prevenção das infecções. Portanto, o doente com linfedema ou com uma suspeita de linfedema tem sempre um cariz de poder ter uma infecção. Portanto, é preciso que todos os doentes que são submetidos a uma situação oncológica, nomeadamente da mama, devem ter algum cuidado com o membro que é afetado, e nomeadamente, por exemplo, nas senhoras, o arranjar as unhas, ter o máximo cuidado possível, os trabalhos de casa com a mão também terem pequenos cortes, pequenas abrasões podem levar ao aparecimento de infecções da pele, e essas infecções da pele levam a erisipelas piora o quadro, mais fibrose, mais dificuldade em tratar. Isso chama a atenção também de uma coisa que é um bocadinho discutível, a gente fala muito nisso, não fala, mas que é, por exemplo, os animais domésticos. Eu não tenho nada contra os animais domésticos, mas é preciso ter um imenso cuidado dos pequenos arranhões dos gatos e do animal que se brinca com o braço que foi feito um tratamento, porque isso vai desencadear imediatamente situações de infecção que depois tornam o tratamento mais difícil. A pergunta que me fez foi sobre, desculpe, Adelaide, não fixei, estava a olhar para isto. Suspeita de que tem um linfedema. Se alguém suspeita pela aparência, se deve ir diretamente a alguém como o doutor. Certo. Se tem a suspeita pela aparência com o edema da parte plantar do pé, ou por alguém lhe deve dizer isso, a primeira situação eu acho que deve dirigir-se sempre ao seu médico assistente. Portanto, isto tem que ter um caminho sempre pelo médico de família, não deve ir diretamente ao especialista. Portanto, o médico de família que em primeiro lugar vai-lhe pedir e pode-lhe pedir um ecodoppler para afastar a existência de uma doença venosa. Portanto, pode não ser uma coisa linfática, pode ser uma situação venosa. Depois, a partir daí, se não for venoso, se de facto ele tiver dificuldade também em ver, porque o edema pode ser também um edema sistémico, não é? Nós podemos ter uma perna inchada por outras situações cardiológicas, situações hepáticas, falta de proteínas no sangue, há uma série de situações que nos levam a ter edemas. Portanto, isso poderá ser tudo despistado pelo médico de família. Poderá não ser um linfedema propriamente dito. Se de facto chegar à conclusão que é um linfedema, ele teoricamente terá de ser enviado para um especialista, por alguém que trate. Normalmente esses doentes são enviados aos serviços de cirurgia vascular e depois esses, normalmente, na maioria dos serviços, tentará dar o encaminhamento o melhor possível, mas se estivermos numa situação oncológica, portanto, grande parte dos serviços que fazem cirurgia oncológica têm partes de fisiatria que encaminham os doentes para a fisiatria, mas depois de passar a fase aguda, a fase de manutenção também parte muito do doente. O doente, como eu disse ao princípio, tem que colaborar e tem que aprender algumas técnicas para viver com este linfedema. E é isso que, portanto, é o mais importante. Eu acho que tem que haver uma colaboração do doente. O doente tem que se adaptar, porque, de facto,
tem uma anomalia que vai ter de ser efetivamente tratada, mas ele tem que ajudar nesse tratamento. Muito bem, Penso que mais ou menos obrigada. ao que me foi Creio que perguntado. sim, creio que sim. Estamos mesmo assim nos últimos 3, 4 minutos da nossa conversa. Há também várias perguntas e para o Nuno eu peço que tente resumir assim tudo o melhor que conseguir, porque elas apontam muito na mesma direção, a verdade é esta. São muito claras nesse sentido. Devo fazer exercício físico ou não quando tenho um linfedema? Esse exercício deve ser feito em que moldes? Pode ser vigoroso? Podemos fazer um crossfit, um bootcamp? Ou deve ser uma coisa muito ligeira? O que é que nós podemos dizer às pessoas em relação a isto, Nuno? Olha, é difícil de responder a essa questão, embora, é assim, para já estamos a falar de vários tipos de linfoedema, não é? Cabeça e pescoço, da parte genital, membro inferior, membro superior, e há mais estudos no cancro da mama do que noutras áreas. Mas para tentar generalizar, eu acho que todo aquele aconselhamento que é feito pós-cirurgia, sobre a necessidade de vigilância, de manter o peso, de evitar aumentar muito a temperatura do corpo, alguns efeitos de garrote, e sobre a necessidade de manter atividade física, no fundo, o que nós temos de esclarecer a pessoa de que nada vai ser proibido na sua vida, porque vai depender muito do seu capital linfático. E há pessoas que vão poder fazer tudo e mais alguma coisa, e nada vai acontecer, porque tem um sistema linfático fantástico, mas o grande drama é que nós não sabemos qual é a constituição da pessoa e como é que vai ser essa resposta, não é? E por isso, na mama, atualmente, tende-se a dizer que não há limites, a pessoa pode fazer tudo. Eu não estou totalmente de acordo com isso. Acho que a pessoa que não tem linfoedema deve ser esclarecida, que vai poder fazer a sua atividade física, vai poder fazer exercício também resistido, mas que tem que ser algo muito progressivo e que tem que estar muito esclarecido sobre alguma sintomatologia que, caso apareça, quer dizer, que ultrapassou os seus limites e que provavelmente tem que fazer uma progressão mais gradual desse exercício. Por outro lado, na minha opinião, nessas doentes também não se perde nada em fazer prática de exercício com uma contenção elástica, que será uma contenção não muito elástica, para tirar partido da contração muscular. As pessoas falam muito da contração muscular como tendo um efeito muito benéfico sobre o sistema linfático, mas tem sobre o sistema linfático profundo, que é pouco desenvolvido, e sobre o sistema venoso profundo, que é o mais importante, mas sobre o sistema linfático superficial, a contração muscular só vai ter ação caso nós tenhamos estratégias que reduzam a elasticidade da pele, não é? E por isso, se a pessoa fizer exercício físico com uma contenção de malha plana, que não tem muita elasticidade, nós tiramos partido desse exercício físico. Se a pessoa já tiver linfoedema, eu pessoalmente acho que existem práticas de exercício físico mais adequadas, como por exemplo a marcha nórdica e outro tipo de exercícios que serão muito benéficos para a pessoa, e eventualmente também exercícios resistidos de determinados grupos musculares, mas a pessoa tem que ser uma pessoa esclarecida. Eu acho que nós temos que respeitar aquilo que está definido nos estudos, mas não podemos negligenciar a nossa experiência clínica. E quando se diz que o exercício não tem qualquer tipo de risco, eu não estou de acordo, porque na minha prática clínica, e eu estou no IPO há 30 anos, já tive situações muito diferentes, desde pessoas que fizeram uma aula de hidroginástica, pessoa muito nova, e ficou com um edema da mão porque fez exercícios resistidos por tempo muito prolongado, e o sistema linfático dessa pessoa não conseguiu responder à solicitação que teve. E por isso, acima de tudo, esclarecer a pessoa que poderá fazer tudo, mas que tem que conhecer a sintomatologia que tem para poder parar e progredir de forma muito progressiva e ter sempre acompanhamento em determinadas situações por um profissional de saúde. Porque em oncologia existem sempre algumas situações que poderão limitar a prática de exercício. Está bem? Portanto, será muito útil, mas temos que ver se a pessoa estará a fazer quimioterapia, se está a fazer radioterapia, e os efeitos dessas terapias condicionam muitas vezes a prática de exercício. E por isso eu defendo que em determinadas situações, principalmente na fase aguda de sobrevivência, que será o primeiro ano pós-cirurgia a cancro de mama, deve de existir um acompanhamento mais próximo por parte do profissional de saúde. E depois a pessoa tem que viver a sua vida, só que se calhar tem que haver mais diálogo entre as diferentes pessoas que estão envolvidas no exercício físico. Muito obrigada, Nuno.
A doutora Ana queria dizer algo. Eu vou só pedir para nós tentarmos ser assim o mais sucintos possível, já estamos mesmo no final. Eu peço desculpa, vou ser Diga, muito diga. breve, porque a área do exercício físico é uma área de interesse meu. O programa OncoMove é um programa, inclui vários projetos de exercício e cancro, nomeadamente durante a quimioterapia, pós-quimioterapia, e concordo inteiramente com o que o fisioterapeuta Nuno disse. Só deixar aqui uma ideia. Eu acho que é importante o doente estar consciente de tudo o que o fisioterapeuta Nuno disse, mas também as equipas estarem abertas a receber os profissionais da reabilitação logo desde o seu início. O exercício físico acho que deve ser encarado na oncologia como um tratamento de suporte desde o seu início, desde a pré-habilitação dos doentes, tornando-os mais fit para qualquer tratamento, passando durante o tratamento e após o tratamento, com o acompanhamento devido pelos profissionais de saúde e com uma equipa especializada, nomeadamente com exercício físico supervisionado e adaptado à condição do doente. E neste sentido, acho fundamental que nós, profissionais de saúde, não ignoremos que existem os profissionais de ciências do desporto e os fisiologistas do exercício que têm formação nesta área, mas que não trabalham em equipa connosco também por nossa culpa, porque nós, enquanto profissionais de saúde, e não falo de mim ou do fisioterapeuta Nuno, mas falo, por exemplo, do hospital em que eu trabalho, não inclui este tipo de profissionais em fase nenhuma de acompanhamento destes doentes. E depois nós não podemos querer que eles façam um exercício supervisionado e adaptado direitinho com estes nossos sobreviventes a partir do momento que achamos que já não é com o hospital. Acho que a visão não deve ser esta. Por outro lado, em relação ao linfedema especificamente, as recomendações são muito claras, no sentido de que não é como se diz, não é à vontade, não é à vontadinha, ou seja, não é como agora que está livre da doença e dos tratamentos vai fazer exercício e vai à sua vida, não é isso, muito menos para pessoas que têm risco de ter linfedema. No entanto, as recomendações mais recentes de exercício e cancro, que são da da ACSM, que é a Associação Americana de Ciências do Desporto, e que inclui também médicos, fisioterapeutas, associações, especialmente americanas, diz que em relação ao linfedema existe evidência forte, e quando é evidência forte é porque há ensaios clínicos randomizados, principalmente na área do cancro da mama, mas também nas outras, de que não se deve limitar, não deve haver um teto, como antigamente havia, por exemplo, no cancro da mama, esta pessoa nunca mais vai poder levantar mais do que 2 quilos, não se deve limitar, mas o princípio deve ser começar com doses baixas de exercício, seja aeróbio, seja resistido, e ir aumentando progressivamente de forma supervisionada e acompanhada. Portanto, acho que isto é muito importante. Profissionais todos juntos na reabilitação dos nossos doentes, acho que beneficiam o doente e as equipas. Sem dúvida, porque esta e outras doenças atingem não só uma parte de mim, não é? Não é o meu pescoço, o meu braço, a minha perna, mas é toda eu, a minha parte emocional, a minha parte psicológica e física, fisiológica, claro. Nuno, eu sei que levantou a mão e queria falar. Eu já não sei o que hei de fazer para incorporar a última questão que tinha a ver com os direitos laborais, mas diga, Nuno, se conseguir ser assim muito sucinto. Eu concordo inteiramente com o que a doutora Ana disse e dizer que a reabilitação de uma pessoa que tenha linfedema obriga realmente à participação de diferentes profissionais. Essa é uma limitação à implementação dessa estratégia em Portugal, porque não há comunicação entre profissionais, nem dentro das instituições, nem entre instituições, não é? E por isso, a responsabilização da informação que nós damos ao doente e essa supervisão ainda se torna mais necessária, mas eu concordo inteiramente com que não se deva limitar a vida da pessoa. A pessoa tem que levar uma vida perfeitamente normal, o mais próximo do que levava, mas de uma forma informada, para que possa ela própria colaborar, e aí está a responsabilização da própria pessoa na gestão da sua patologia. Muito bem. Então, a última questão, que eu sei que é muito importante, tem a ver com, lá está, os direitos laborais, existem ou não existem direitos específicos para os doentes
com linfedema? Essas pessoas gozam de algum estatuto à parte? Quem é que pode ajudar e responder a isto assim num minuto? Doutora Catarina. Só aqui na Alemanha a situação faz parte da lei, enfim, é um dos primeiros artigos da lei de não poder discriminar ninguém por causa de uma insuficiência física. A verdade do mercado laboral é outra, evidentemente. E eu penso que quanto maior a diferenciação dos doentes, mais facilmente eles têm a informação que necessitam para ter a doença sob controle, e quanto menos os doentes são informados ou diferenciados, mais sofrem de discriminação em termos da doença, e evidentemente quanto mais o trabalho laboral for associado a um trabalho manual, maior é o grau de discriminação. Esta é a realidade alemã. Eu tenho muitos doentes que perdem emprego, são postos na rua, apesar de haver todas essas leis de proteção, mas a realidade do mercado de trabalho é outra. E aqui em Portugal, quem é que nos pode elucidar em relação a se existe ou não existe um estatuto específico? Dr. Pereira Albino. Não existe estatuto específico do linfedema em relação a todas as outras deficiências que existem. Existe uma tabela de incapacidades, as pessoas que têm incapacidade são avaliadas e, portanto, entrarão nessa incapacidade. A capacidade das doenças vasculares nunca vai mais além do que 20%, 30% de incapacidade, seja elas quais forem, excepto as amputações, que lá está, que se entrarmos nesse campo vamos ter coisas muito mais avançadas, mas tirando isso, vai ser sempre entrar nos 20%, 30% de incapacidade. Isso não dá muito e temos o mesmo problema que a doutora Ana está a dizer. Os doentes têm que trabalhar, arrastam-se muitas vezes com o seu problema porque não têm outra alternativa. Não? É esta a situação em Portugal. Então, temos trabalho à nossa frente para fazer, temos que fazer o chamado lobby, não é? Para tentar, de alguma maneira, consciencializar também os nossos políticos para que exista algum tipo de preocupação mais específica. Vamos encerrar a nossa conversa, senão ninguém janta hoje, não pode ser. Vamos, para nos despedir, eu quero reiterar, eu quero afirmar, eu quero transmitir a cada um de vós, a doutora Ana, a doutora Catarina, o Nuno, o doutor Pereira Albino, que tanto a Andlinfa como a Evita, elas agradecem muito a vossa disponibilidade, a vossa generosidade, a vossa vontade de participarem deste webinar e também todo o trabalho que têm feito em prol das pessoas que sofrem com linfedema. Temos recebido ao longo deste tempo que estamos aqui juntos um feedback unânime de que foi um tempo excelente, foi muito proveitoso para toda a gente e ninguém saiu antes de nós terminarmos. Isso é um excelente sinal. Por isso quero dizer-vos a cada um de vós então muito obrigada. Tenham um resto de noite descansado e que continuem a trabalhar, perseverando, não desanimando, não desesperando, em cada um na sua respectiva área, em prol daqueles que têm sofrido com o linfedema. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.